Olá! Nesse vídeo eu quero falar para você sobre os 6 indicadores fundamentais para você saber antes de escolher uma ação que você vai investir. Qual a empresa que você vai escolher? Preste atenção nesses 6 indicadores, tá bem? Mas antes de falar sobre eles, eu quero que você, então, se inscreva no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, conheça mais no Instagram, me siga no Telegram e conheça a página no Facebook e no blog Sampaio Sucesso Financeiro. Muito bem. Bom, vamos aos 6 indicadores base para escolha, então. Você pode ver esses indicadores em alguns sites que eles têm, de uma forma assim bem resumida, uma dúzia, dezenas de indicadores e que ali você tem tipo um painel. Bom, tem fundamentos, tem e-valor, tem status invest, ou buscar na B3, tá, os demonstrativos, os relatórios das empresas específicos. Você quer saber como é que faz isso, pegando um resultado da Vale, da Petrobras, do Gerdau, do Magazine Luiza, essas empresas todas aí que tem na Bovespa, você vai então poder fazer a sua análise. Bom, então, esses são os caminhos. Se você precisar de uma indicação no site, me escreva aí que eu deixo na descrição para você lá no comentário, respondo no comentário para você. Tá bom? Bom, outra coisa então é o seguinte. Bom, vamos ao primeiro indicador. O primeiro deles é o lucro. Tá? Lucro é fundamental, né? Quer dizer, com a empresa para existir precisa ter lucro para poder prosperar, para poder aumentar, para poder então viver. Vale também para as finanças pessoais, é o mesmo raciocínio, tá? Então, o lucro é a primeira coisa a ser vista. A empresa que você escolheu, a empresa que tem lucro historicamente, ela deu lucro no último ano, se não deu, tem informações que justifiquem por que não. Bom, então essa é uma análise. Mas o indicador já é uma pista. Então, por exemplo, que lucro é esse? Só para entender, um raciocínio contábil aqui rapidinho. Você vendeu por 1.000 algo, você teve um custo de 500, e o lucro bruto, o primeiro lucro, é 500. Aí você tem depois o lucro que é tirando as despesas, porque o custo é uma coisa e despesa é outra. Tá? Pode parecer igual para todo mundo, mas é diferente. E tirando as despesas de 500, imagine uma despesa de 300, tá? Ou de 200, vamos colocar aqui, você tem um lucro, então, um outro lucro de 300. 500 é o lucro bruto e o outro lucro é 300. Esse lucro, tá, vamos imaginar que ali não está os custos financeiros, então é um lucro tirando as despesas, mas as despesas operacionais, aquelas que fazem o negócio andar, que precisam, administrativo, vendas, tributárias, mas o custo financeiro não está, você exclui dali, como também uma outra coisa chamada depreciação, quando se desgasta as coisas, esse tipo de gasto você tira. Esse lucro tem umas letrinhas que eu vou deixar na descrição do vídeo para não me estender falando aqui, que é EBITDA, lucro EBITDA. Então esse é um lucro que é o lucro que o número se refere mais ou menos ao que seria o caixa da empresa, ou seja, ela fez um resultado e esse resultado se aproxima do que seria de dinheiro. Bom, esse lucro EBITDA, então, é o primeiro valor que você precisa ver. Ela deu lucro? Ok. Agora você vai fazer o segundo indicador, margem EBITDA, margem lucro EBITDA. Então, uma continha que é pegar este valor e dividir pelas vendas da empresa. Se a empresa vendeu 1.000, né, e o lucro EBITDA foi 300, ela tem uma margem EBITDA de 30%. Então, 30% é o resultado. Você pode comparar com outras empresas do mesmo setor dela, por exemplo, o setor de bancos. Se todos os bancos tiverem 30%, ela está dentro da média. Por exemplo, aí tem outras análises para fazer, que posso fazer em outro momento, se você deixar o comentário, se interessar por aprofundar nisso, enfim. Mas, por enquanto, ficamos aqui. Terceiro indicador é o ROI, ou seja, é o retorno sobre o capital. Vou deixar as letrinhas e uma explicaçãozinha lá na descrição do vídeo também. O ROI, então, é aquilo que... Imagine que você começou um ano, em janeiro, com um capital, tá? E que no caso da empresa tem lá o seu capital reserva. Bom, esse capital, tá, no final do ano, ela vai gerar um resultado. O resultado que ela gerou, dividido por esse capital, é um percentual. Imagina que ela teve um lucro de 100 e ela tem um capital de 1.000 trabalhando. Mesma coisa que você botar um dinheiro investido e no final do ano for olhar quanto que teve de rendimento. Então, nesse caso aqui tem 10%. O ROI dela, o retorno é 10%. Se o mercado financeiro é 2,5%, 3% e ela teve 10%, é excelente. Se as outras parceiras dela no setor também tiveram 10%, excelente. A empresa que está dentro do setor. Se estiver acima, melhor ainda.
Então você viu os 6 indicadores. Dá para olhar então ou nos sites ou na B3, no balanço que ela tem lá, ok? O quarto é dívida. Essa empresa que está endividada, como é que é o endividamento dela? Porque isso pode comprometer a subsistência dela ou o futuro dela. Então você vai fazer o seguinte raciocínio. Como é que se sabe se ela tem uma dívida adequada ou não? É o chamado, então, dívida líquida dividido pelo lucro EBITDA. Mas o que quer dizer isso? Bom, dívida líquida é o seguinte, ou você pega o indicador lá que tem nos sites, ou você calcula. Se for calcular, é pegar o total de empréstimo com o banco que ela tem, tá? E diminui o que ela tem de caixa, então banco menos o caixa, então esse saldo líquido é a dívida líquida. Essa dívida líquida, esse valor dividido pela margem EBITDA, vai dar então um número. No caso aqui, como exemplo, se ela tem uma dívida de 900 e o EBITDA, lucro lá foi 300, 900 por 300 é o número 3. Significa que ela precisa de 3 períodos ou 3 anos para chegar para poder pagar toda a sua dívida. Até 3 é um número razoável. 1 é um número bom e 2 é aceitável ainda, um número médio. Então, esse é uma referência. O quinto indicador é dividendos. Dividend yield, o quanto que essa empresa paga de dividendos para você, para o investidor. Se ela paga, por exemplo, ela é uma boa pagadora, ou ela não paga dividendos, então essa é outra referência. Bom, no último ano você pode ver quanto que ela pagou, ou olhar um histórico de vários anos, quanto que ela paga, para ver se ela está pagando na média, se ela não está pagando, está abaixo da média, enfim. O dividendo é o seu lucro como investidor, quanto que você recebe, se você tem uma carteira com esse objetivo. Então, por exemplo, o que é o dividend yield? Bom, é você pegar, por exemplo, um dividendo ela distribuiu R$1, tá? Esse R$1, tá, dividido pelo preço da ação no momento, se a ação é 10, então R$1 e a ação é 10, você tem 10% de dividendos. Ou seja, você está tendo uma rentabilidade no seu investimento nessa empresa de 10% se ela está pagando isso. Então, esse é o outro referencial, se ela é boa pagadora de dividendo, enfim, esse é o indicador. E, por fim, o preço. Tá? Que preço essa ação que você vai comprar tem em relação ao que ela tem de justo, o que é justo, o que é o preço justo dela. Bom, aí tem algumas continhas. Por exemplo, o que é o preço justo? Existe um indicador chamado o VPA, que é o valor patrimonial da ação. Se você for calcular, do ponto de vista contábil, é você pegar o patrimônio líquido dela, dividido pela quantidade de ações, você chega ao então o valor que essa ação valeria contabilmente. Então, por exemplo, se você tiver aqui no R$1.000, tá, de ações, você teria dividido por R$1.000 de ações, um patrimônio líquido de R$1.000. R$1.000 de patrimônio líquido e 100 de ações, tá? Você teria então um valor patrimonial de 10, tá? O VPA é de 10, então, ou seja, o preço justo é 10, tá? Ok, isso é uma continha separada, VPA é 10. Agora você vai ver se o preço é justo ou não. Aí você olha no mercado, painel lá da Bovespa, você vê que ela está valendo R$20 a ação. R$20 está no mercado e 10 é o valor patrimonial. Então, 20 dividido por 10, o preço sobre VPA vai ser 2, ou seja, ela está valendo 2 vezes mais o valor patrimonial. Este valor, então, que ela está tendo no mercado, ela está cara do ponto de vista do preço que ela vale. Pode ser que seja uma situação aceitável por conta de alguma situação que ela está vivendo, de expansão, de qualidade em relação aos seus concorrentes, enfim. Ou não, ela pode estar cara e você pode estar comprando mal, tá? Porque não teve nada de novo e você pode estar então correndo o risco de estar pagando muito caro. Ou se você tiver ela no mercado por 10 e o preço justo de VPA é 10, você tem 1, então ela está dentro adequado, ou seja, o preço de mercado e o preço dela patrimonial também é o mesmo. Se ela estiver abaixo de 10, por exemplo, ela vai estar barata. Tá bom? Esse foi um exemplo, tá? E concluindo então, basicamente a função desse vídeo é mostrar para você da importância de, antes de comprar uma ação, saber o que você está fazendo, tá? E usar os indicadores como referência. E nós vimos então aqui que, bom, não vamos acertar 100%, mas vamos minimizar as possibilidades de erro e de surpresa. E basicamente então, o que nós recapitulando?
é saber qual o lucro, tá? E aqui estamos falando do lucro EBITDA, que eu vou descrever na descrição do vídeo, tá? A margem EBITDA, o retorno, o ROI, retorno sobre o capital, qual é a saúde dela do ponto de vista de retorno anual, o endividamento, qual é o nível de endividamento, o quanto que ela paga de dividendo e se o preço dela é justo ou não, se está caro ou está barata. Bom, basicamente é isso, tá bom? Bom, no mais, tá? Deixa aí os seus comentários, deixe o seu like e também, repetindo, e também deixe, por exemplo, as suas dúvidas, suas questões do ponto de vista de querer saber um pouco mais, de aprender sobre esse mercado extremamente necessário para o futuro financeiro de quem quer realmente multiplicar o capital, que é ser um investidor também de longo prazo, e ações é o caminho, tá? Muito bem, então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!